Fala galera do OpaCast, estamos iniciando mais um episódio do melhor podcast de negócio da região norte do estado do Ceará. Obrigado pelo carinho que você nos acompanha, segue aqui nossas redes sociais, sempre está acompanhando o OpaCast. Muito obrigado. Afinal de contas, esse podcast ele é feito para você. Agradecer os nossos parceiros que fazem parte desse projeto. Meu amigo Evaldo do Ibiapaba 24 Horas, meu amigo Isaac do Estúdio no Ar. Você que quer ter um episódio, um podcast como esse, uma gravação de aula, aqui é o local certo. Vem para cá, o Estúdio no Ar vai te receber da melhor forma. Agradecer também o Thiago Ismar, presidente do Fórum de Turismo da Ibiapaba, o Fortib, e também empresário do Grupo Ramilos, né? Pousada Ramilos, Ramilos Engenharia, que é parceiro aqui do nosso projeto desde o início. Agradecer também o Silas e a Ayla, os proprietários da fábrica de chocolate em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, e também da cervejaria aqui em Tianguá, pertencente à nossa região da Ibiapaba. Estão mandando esses produtos maravilhosos para a gente compartilhar com os nossos convidados. Chocolate produzido na nossa região e cerveja produzida na nossa região. Obrigado vocês, amigos, parceiros, por confiarem no nosso projeto, tá bom? Hoje nós vamos receber dois convidados para tratarmos de um assunto muito importante para o turismo da nossa Ibiapaba, que é os indicadores, né? Como é que você toma a ação, faz um plano de ação, como é que você executa planejamento, sem você ter indicadores, sem você ter números, sem você se planejar. Mas para isso você precisa ter esses dados, essas estatísticas. A partir disso, o Fórum de Turismo da Ibiapaba, o Fortib, em uma reunião conseguiu startar a história de um observatório aqui para a região da Ibiapaba e levou esse projeto para o IFCE. E é isso que nós vamos conversar aqui hoje nesse episódio. Então, gostaria que vocês me ajudassem a receber com muita alegria. Ele que é empresário, advogado, engenheiro, pai, amigo, presidente do Fórum de Turismo da Ibiapaba, meu amigo Thiago Ismar. Bem-vindo, meu irmão. Boa tarde a todos, boa tarde, Carlos, Nécio. Prazer imenso retornar aqui. Muito bom poder contribuir, participar aqui para o desenvolvimento da nossa Ibiapaba. Pois é, faz tempo que você não vem, né? Há um tempinho estava devendo essa visita aqui. E vamos receber também ele, que faz parte do IFCE, a Campus Tianguá, está aqui representando essa instituição séria e comprometida com a educação do nosso país. Receber aqui o professor Nécio. Bem-vindo, meu irmão. Valeu, Carlos. Valeu, espectadores, né? Ouvintes, não. Também, ouvintes, telespectadores, porque a gente tem no Spotify, né? Também. E aí o cara escuta por lá, pode ser ouvintes também. Pronto, então obrigado aí pelo convite, né? Acho que a conversa hoje vai ser boa, viu? Com certeza, muito boa. Então, ó, aproveitar que eu falei do Spotify, o nosso canal no Spotify, além de você acompanhar todos os episódios que tem aqui, nós temos uma série chamada Despertar em Minutos, que são áudios que vão te ajudar a ter um despertar logo cedo da melhor forma. Então você, ó, clica nesse QR Code aqui, faz a leitura desse QR Code, vai direto para o nosso canal lá no Spotify, lá você vai encontrar essa série do Despertar em Minutos, que são áudios que saem todos os dias, 5 horas da manhã, lá no nosso canal no Spotify, e lá também você vai ter os episódios completos. Conteúdo maravilhoso para você fazer uma atividade física, fazer uma corrida, viajar, ouvindo conteúdo de qualidade. Combinou? Fechado? Então vamos lá. Gente, como eu falei na abertura do podcast, esse assunto é de muita importância para a nossa região. Porque a gente está vendo a Ibiapaba crescendo cada vez mais o seu potencial turístico. A gente sempre fala, não tem como evitar, quando fala em turismo, não fazer uma associação a Gramado. Há 50 anos atrás, Gramado era um Tianguá que está iniciando hoje. Só que as pessoas querem fazer a comparação, dizer assim, não, mas Tianguá não, a Ibiapaba não se compara a Gramado. Não se compara a Gramado hoje, porque eles já vêm trabalhando o associativismo há 50 anos, há muito tempo, trabalhando a mudança de mentalidade, mudança de estratégia, posicionamento, né? O alinhamento de todo o trade turístico daquela região. E aqui a gente está começando agora. Não significa que a gente não vai ter também um potencial turístico como acontece lá, que é o ano inteiro alta estação. E para isso a gente precisa ter instâncias de governança como o Fortib, que teve essa iniciativa de, juntamente com o IFCE,
criar o Observatório de Turismo da Ibiapaba. Tiago, como é que foi esse start em relação à criação do OTIB, né, que é o Observatório de Turismo da Ibiapaba? Como que surgiu essa demanda? Carlos, a partir das nossas reuniões mensalmente, né, em todo o território, como as instituições também têm cadeira na nossa instância de governança, o professor Nécio esteve presente e deu essa solução, né, a partir de uma demanda, de uma dor que a gente sentia lá, enquanto precisava saber de dados. Né, e Nécio veio muito solícito. Eu acho que eu tenho uma solução lá no IFCE, na minha instituição. A gente consegue fazer algo. Né, primeiro momento era observatório, né, por exemplo, levantamento de dados daquilo que a gente precisa realmente para poder partir de um princípio, né, e baseado também, como você bem falou e citou, Gramado, a gente poder trabalhar em cima daquilo que os outros locais têm, né? Então, a gente pode se dizer aí, aqui na Zona Norte a gente seja o primeiro observatório. Muitas das pessoas já tinham ouvido falar por conta de ser alguma coisa de dados da saúde, seja lá o que for, mas do turismo tudo é muito novo ainda pra gente, por conta da gente ter agora despertado, né, essa questão turística aqui do nosso território, esse nosso potencial que sempre teve, e a gente está conseguindo lapidá-lo agora. Então, para a gente, Carlos, foi muito gratificante a gente já de pronto ali, o professor Nécio estender a mão e falar, tem uma solução para um dos problemas que a gente tem lá todo mês. Então, a partir disso, veio essa demanda em relação à história do observatório. Professor Nécio, quando o Tiago chegou com essa demanda, né, quando o Fortib foi até o IFCE levar essa demanda, como é que foi a receptividade e como é que foi a elaboração desse planejamento para chegar ao ponto de partida do observatório? Porque, como a gente estava falando aqui antes de começar o episódio, o observatório ele não é uma ideia nova. Já existem diversos observatórios pelo país, né? Até no Nordeste já tem também. Sim. Mas na Ibiapaba não tinha. Como foi que foi startado esse negócio? Como é que foi a recepção dessa demanda vinda do Fortib? Legal. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui o parênteses antes. Você falou em 50 anos, né? A diferença do que Gramado vem fazendo, porque a Ibiapaba é hoje, vamos dizer assim, né? 50 anos em termos de tecnologia é um abismo. É um abismo. É um abismo. Muito porque tempo. É um absurdo, né? Porque 50 anos atrás, de hoje para trás, é muito, muito mais tempo do que 50 anos daqui para frente. Né? Nós estamos falando de que 1970, aproximadamente, né? Então, assim, em 70, não tínhamos os equipamentos que nós temos hoje de tecnologia, né? Muita coisa mudou. Se a gente for pegar, sei lá, a transmissão da Copa do Mundo, né? Eu acho que foi a primeira transmissão colorida, se eu não me engano, em 1970, a Copa de 70. Então, assim, para você ver. E hoje nós temos aí o quê? Altíssima resolução, todo mundo assistindo pelo celular, qualquer lugar. Então, assim, mudou muito. YouTube mudou muito. Se você falasse lá em 1970 YouTube, que é isso, né? Não existia, né? Então, fechando parênteses, né? Realmente é uma evolução muito grande. E assim, nós estamos começando um trabalho de formiguinha, né, Thiago? O Thiago até brinca muito. E ligado às demandas identificadas no Fortib, né? Então, na verdade, assim, o Fortib não foi ao IFCE, vamos dizer assim, né? O IFCE foi ao Fortib. Quando surgiram essas primeiras reuniões do fórum, eu nem lembro como foi que eu cheguei no fórum lá, né? Eu sei que a gente começou lá as conversas, as tratativas, e aí as primeiras reuniões eram mais assim, de levantamento realmente de dores, né? Os empresários apontavam as dores, outras instituições que também participam do fórum levantavam as questões, e aí a gente foi só pegando uma dor aqui, uma dor acolá, né? Nós não somos médicos não, mas a gente trabalha com dores, né? Então, a gente foi criando projetos, enxergando oportunidades, e aí o Observatório foi um dos projetos que nasceram, né? Outros projetos vieram também, por exemplo, o aplicativo de inventariação turística. Esse está feito, um trabalho muito bem feito pela professora Raquel, junto com os seus bolsistas lá, né? Lá no Instituto Federal, aqui de Tianguá. Então, assim, tudo faz parte de um ecossistema tecnológico que nós estamos criando, estamos montando em prol do turismo, né? Aí, claro, o observatório, ele visa
o quê? Transformar dados, vamos chamar de dados brutos, né? Dados puros, em inteligência. Então, a partir do momento que nós conhecemos os nossos turistas, conhecemos o perfil de quem nos visita, nós podemos criar boletins informativos turísticos, entender as reais necessidades, os reais problemas, né? Ouvir os turistas. Os turistas poderão, por exemplo, dizer o que eles não gostaram. E o quanto eles não gostaram, né? Eles podem quantificar isso aí, entendeu? Então, a partir disso aí, a gente gerar visualizações gráficas, gerar dados de forma inteligente para que a gente consiga influenciar, por exemplo, o poder público, as entidades governamentais, né? Claro, a indústria, o comércio, bares, restaurantes, hotéis, pousadas, todo o trade envolvido no turismo, inclusive a própria academia. Porque ao criar um observatório, ao criar um repositório de vamos dizer assim, de dados e de visualizações, né, com inteligência, a gente consegue também criar campo de pesquisa. Pesquisa acadêmica, pesquisa científica. E aí é mais um exemplo de como a ciência pode contribuir para a sociedade como um todo, entendeu? Então, assim, professor, de que forma que o observatório ele vai impactar diretamente em relação ao turismo da região? Porque impactando no turismo, a gente sabe que vai abranger diversas vertentes, né? Vamos dizer assim, um efeito cadeia, né? O turismo, ele realmente envolve várias áreas. Então, assim, diretamente, como é que o observatório impacta? Como eu estou lhe dizendo, se a gente entender melhor quem são as pessoas que nos visitam, de onde elas vêm, né, Thiago? É uma coisa que a gente precisa saber, de onde é que elas vêm, quanto que elas pretendem gastar, que cidades elas visitam, que rotas turísticas elas gostam. Então, assim, a gente consegue direcionar para onde essas pessoas estão indo, o que elas gostam de fazer e, principalmente, o que elas esperam da nossa região. Então, por exemplo, será que nós recebemos muitos turistas, vamos supor que determinado mês do ano, sei lá, setembro a novembro, será que a gente recebe um público específico de turista nessa época? Será que as necessidades desse público são, por exemplo, acessibilidade? Né? É outro tema bem delicado, né? Acessibilidade. Então, assim, é importante que a gente conheça. E, conhecendo isso, a gente influencia todo o trade turístico. Influencia como os bares devem receber as pessoas, como as pousadas devem receber, como os hotéis. E o próprio poder público, onde é que ele precisa investir? Onde é que estão as dores de quem nos visita, né? Então, assim, se a gente pensa em crescer enquanto região que oferece turismo, a gente precisa conhecer as dores gerais de quem visita. E aí tomar ações inteligentes, né? Tomar medidas cabíveis para melhorar cada vez mais a experiência. E aí, quanto mais gente visitando, mais próspera será a região, mais acolhedora ela precisa ser, e por aí vai, né? Tiago, o Otibe ele foi lançado agora no Viçosa Mel e Cachaça. Assim, podemos dizer que foi um protótipo ou já foi a versão valendo mesmo? Pelo pouco que eu sei de software, né, nunca vai ter a versão valendo 100%, né? Ele é sempre aprimorado a cada passo, né, professor? Não é isso? Mas o homem tá programadorzinho. A gente sempre vai aprimorando cada vez mais com a demanda de acordo com quando ele vai sendo utilizado. Então a gente só fez lá um pré-lançamento até por conta da demanda, né? A gente lançou lá ele para poder divulgar um pouco, tentar ver como é que ele se saía, né, esses primeiros dias dele, os primeiros passos dele de vida aí. E foi muito satisfatório, né? Pelo que responderam, né? A gente vê que está se encaixando, que tudo no começo é assim, né? E a gente agora, o nosso trabalho é promover em todo o território ibiapabano para que a gente possa, né, todo o trade turístico, a gente possa estar com esses dados para a gente poder ter realmente, numa mesa redonda, ter um direcionamento que rumo seguir. Que eu acredito que o principal, a idealização do Altibe seja para isso. Para eles não dar uma direção, né, mais assertiva. Não ficar só no achismo ou no anonimato. Verdade. Professor, quando a gente fala... Até perguntei para você hoje lá no rádio. Esse lançamento, ele compete somente ao público CPF, ao turista, né? Não só o CPF, mas assim, CPF turista ou CPF público geral para você coletar dados, ou ele também pega a pessoa física e a pessoa jurídica, para a gente entender o que é que nós temos hoje de mercado. Exemplo,
fazer um levantamento quantos leitos de hospedagem nós temos em Tianguá, quanto nós temos em Ubajara e assim sucessivamente. Pronto, vamos lá, vamos por partes, né? O lançamento do projeto, do OTIB, que hoje ele está caracterizado dentro do IFCE como um projeto de extensão, então uma extensão universitária, né? Quando a universidade, o instituto, né? Quando ele estende, vamos dizer assim, ele sai dos muros institucionais e vai direto à sociedade, né? Então, quando a gente atua lá diretamente com onde o problema está acontecendo, vamos dizer assim. Então, inicialmente, eu idealizei ele em 3 fases, sabe? Acho que aqui no podcast dá pra gente falar dessas 3 fases. Uhum. Na primeira fase, que foi, eu vou falar só a primeira por enquanto. Certo. Essa primeira fase, que foi o lançamento, qual era a ideia? A ideia é a gente apresentar, criar o portal do OTIB, do Observatório, junto com o portal, um primeiro boletim turístico, e junto com o portal e o boletim, um formulário voltado para os turistas, né? Então, CPF, como você está dizendo, pessoas, né? Voltado para os visitantes, as pessoas que visitam a Serra. E aí a gente até foi um lançamento, apesar de um pouco corrido, né, Thiago? Mas foi estratégico porque a gente lançou nas vésperas do Festival de Viçosa. E talvez seja o evento da Serra que mais movimenta turistas, né? Eu acredito que seja. Então, foi meio que estratégico esse lançamento. Por outro lado, por ter sido muito em cima, acabou que ficou... Como é que eu posso dizer? A gente esperava mais respostas, né? Mas a gente entende porque, ao mesmo tempo, os donos de pousadas, restaurantes, bares estavam, assim, superlotados, né? Então, assim, eles não conseguiam direcionar os turistas para que eles respondessem o formulário e, com isso, a gente ter dados. Mas vamos lá, não vamos falar de problema, vamos falar de solução. Então, assim, nessa primeira fase, a ideia era a gente lançar um primeiro boletim turístico pegando dados secundários. Que são dados secundários? Dados conhecidos, publicados por outras fontes de dados. Por exemplo, IBGE, Receita Federal, né? Dados ligados a emprego, a renda da Serra, né? Então, a pontos turísticos, enfim. Dados ligados, assim, gerais e que são públicos. Então, a gente pegou esses dados, nós fizemos um compilado desses dados e apresentamos alguns. Inclusive, se você quiser abrir aí para a gente olhar o boletim, pode ser uma boa ideia. Pois o Isaac abre aqui e coloca na tela pra gente. Pronto. Aí esses dados mostram um panorama geral do turismo na Serra. Onde é que está o link dele, professor? O link está no preds.ifce.edu.br/OTIB. No Preds? No Preds, que é o nosso núcleo de inovação e desenvolvimento. É aquele do QR Code? O QR Code leva para o formulário, mas pode ser. Pode ser. Eu te mando aqui, Isaac. Porque aí do formulário a gente volta para o observatório. Isso. Então, lá no observatório... Então, a ideia dessa primeira fase era lançar o portal do observatório e esse primeiro boletim com dados secundários, junto com o formulário para captura de dados primários, entendeu? Porque aí o que são dados primários? São dados nossos, dados que nós vamos capturar e, a partir desses dados, fazer visualizações personalizadas, né? Tentar enxergar vamos dizer assim, estrategicamente, o que a gente pode melhorar aqui na Serra. Essa é a fase 1. Fase 1. Certo. Essa é a fase 1. De coletagem. Tudo isso. E assim, não é que não vamos falar de problema, mas não é que é problema, é um lançamento e é necessário ajuste, né? Sim. E é até importante porque, assim, esse gargalo do empresário não ter o tempo de coletar, de falar pro cara fazer isso, é um gargalo que sempre vai existir. Por quê? Porque a gente quer que o estabelecimento dele sempre esteja cheio. Então, tendo esse ponto de vista, é o quê? Capacitar um garçom, uma garçonete que vai estar ali atendendo. Exatamente. Fazer um anúncio impulsionado para certa região, né? Para quem visitou o Instagram dele. Durante aquele período, né? Faz um anúncio de remarketing. Olha, você visitou aqui o nosso Instagram e tal. Queria que você preenchesse esse formulário. Então, essas estratégias são importantes para poder ir alinhando. Perfeito. E fortalecer ainda mais essa primeira fase, que é alimentar o banco de dados, né? Perfeito. Aí entra o trabalho em parceria, né? É até bom, foi excelente você ter falado isso, né? Porque, assim, não se faz um projeto sozinho. Ninguém trabalha só. A gente estava falando agora há pouco no almoço ali, o Thiago. Ninguém consegue trabalhar só.
Então, assim, vamos lá. IFCE e Nupred, o nosso núcleo de engenharia de software. O que nós fizemos? A tecnologia. Nós temos tudo pronto para funcionar. Beleza. O que a gente precisa agora? Parceria. Está na hora do Fortib, está na hora das instâncias locais, né? As secretarias de turismo, as prefeituras, as pousadas, os bares, os restaurantes. Está na hora de todo mundo se darem as mãos e fazer acontecer. E coletar esses dados primários, entendeu? Porque, assim, se a gente pensar bem, para quem são esses dados? Vamos pensar aqui, para quem são esses dados? É meu esses dados? Os dados que a gente vai coletar, os dados primários, é da universidade? É do Instituto Federal? Eu digo assim, é no sentido não de pertencer, mas é no sentido de utilidade. Quem é que vai usar esses dados? A própria Ibiapaba, a própria região. Claro, todo mundo, né? Como eu falei, tá? A universidade tem interesse? Tem, fazer pesquisa. Puramente pesquisa. Os bares e restaurantes têm interesse? Tem. Conhecer melhor as pessoas, as preferências, inclusive alimentares, né? As pousadas e hotéis têm interesse? Óbvio. Conhecer quem está visitando, quantas pessoas vêm, né? Que tipo de necessidade especial elas precisam. Se viajam em família, se viajam em grupo, se viajam em casal. Todos esses detalhes, né? E as prefeituras, as secretarias de turismo têm interesse? Claro que sim, também. Conhecer o perfil dos visitantes, né? Investimentos, tá aí, ó. Na tela tá essa é a cara do portal, né? Esse é o portal do observatório. Pronto, esse é o portal. Ajude a melhorar a experiência turística. Aqui o cara clica para poder contribuir. Aí contribuir com preenchendo o formulário. Exatamente. Você visitou, está visitando, é o turista. Então é hora dele fornecer dados que vão nos ajudar a planejar melhor as experiências turísticas. Aí, ó, veja o nosso primeiro boletim. Consegue clicar ali? Aí. Então, ó, no primeiro boletim, a gente tem... A ideia dos boletins é que cada boletim valorize uma região específica, né? Então, como esse aqui foi o primeiro boletim, pode até diminuir um pouquinho, né? Pode caber na página. Eu acho que se tu clicar ali naquele íconezinho do lado do mais, ele aparece tudo, ó. Pronto. De novo. Oxi. Pronto. Esse primeiro boletim aí, ó, ele apresenta a imagem de Tianguá, né? Um equipamento turístico de Tianguá. Então, cada boletim, a ideia é que ele valorize uma região, né? Porque ele vai apresentando a nossa serra como um todo. Então, ele inicialmente traz os objetivos. É um boletim que a gente chamou de boletim de apresentação. Ele mostra quais são os objetivos do... Se aproxima de uma newsletter? Sim, vamos dizer que sim, né? Pode ser. Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque o primeiro boletim ele apresenta... O primeiro boletim ele apresenta... o projeto, o que é o observatório, quais são os objetivos, olha só, apoiar o planejamento público e privado, fortalecer o turismo sustentável, valorizar os atrativos, enfim, né? Pode ir baixando aí. Então, nessa primeira parte, ó, construir um canal permanente, né, de escuta e participação, fomentar projetos, esse é o objetivo, os objetivos, né? Então, também, como é a base conceitual, quais são os instrumentos que nós vamos usar. Lembrando que tudo que nós vamos fazer em termos de pesquisa vai ser o que a gente chama de pesquisa pública baseada em evidências. Então, nós vamos trazer dados reais, dados situacionais que vão trazer evidências e, a partir dessas evidências, a gente usar tecnologia e inovação e gerar inteligência. Entendeu? Aí, esse primeiro... O boletim, o método de pesquisa foram dados secundários, como eu já falei, né? Pode passar para a gente visualizar alguns gráficos. Então, lá mais no final tem gráfico? Tem gráficos. Ó. Então, por exemplo, o primeiro gráfico aí, ele mostra uma distribuição populacional por município, né? Então, quais são os municípios que têm mais habitantes, menos habitantes? Aí, dados secundários do IBGE, né? Pode ir. Aí Esses dados já são dados atualizados do último censo. Do último censo. Esse aí, por exemplo, é de 2024. Ó. Ele traz uma estimativa de crescimento populacional da Serra, né? Então, até 2022 é um dado coletado. Aí, de 2022 a 2024, ele foi estimado, né? Ó. Então, estima-se que nós vamos ter uma população de 380 mil habitantes, aproximadamente. Isso na Serra da Ibiapaba. Na Serra Acompanha da Ibiapaba. os 9 municípios. Os 9 municípios. Certo.
Aí tem a participação econômica do turismo, né? Quais são as empresas ligadas? Ó, hoje nós temos aproximadamente 2.300 empresas que atuam diretamente em segmentos ligados ao turismo. Aí segmentos como alimentação, exploração turística, né? Guias, empresas que fornecem... E ainda assim é um número muito pequeno comparado a esse gráfico aqui, né? 10% só. 10% das empresas estão ligadas ao turismo. Agora sim, esses ligadas ao turismo são aquelas que têm CNPJ e funcionam de alguma forma... Os dados vêm da Receita Federal, né? Então, assim, como é que a gente pode estimar que uma empresa é ligada ao turismo? Ela tem algum KNAI lá no seu cadastro, exatamente, que está ligado a uma atividade turística, entendeu? Então, Aqui, então, nessa parte, nos 89,4%, podemos dizer que ainda tem muito daqueles que ainda estão na informalidade, né? Não. Os que estão na informalidade nem aparecem aí. Porque são aqui. dados da Receita Federal. Entendi. O que pode acontecer é que pode ser até que esse número seja menor. Ah, entendi. Então, realmente, aqui são empresas, são CNPJs. Isso. Sobe só um pouquinho aqui, Isaac, por favor. Essas 2.000 aqui que você falou. 2.300, né? 2.300. Elas são empresas que atuam diretamente no segmento do turismo. Exatamente. Só no turismo. Só no turismo. Aí tem hospedagem, alimentação, agenciamento, transporte, lazer, viagens, tudo, né? Entendi, eventos. Entendi. Certo? Aí, como eu estou dizendo, esse número, na verdade, ele pode ser menor. Porque eu posso ter empresa cadastrada na Receita Federal com um KNAI e ela não exerce. Então, pode ser menor. Então, nós temos para mais de 23 mil empresas cadastradas aí só na região da Ibiapaba. Como também, professor, pode ter empresa que nem CNPJ tem. Mas como ele Pra disse, mais ou não pra tá menos. dentro dessa Mas estatística. elas não aparecem aí nesse gráfico, entendeu? São gráficos é um gráfico que vem da Receita Federal. Pode passar, Isaac, para a gente ver mais outros indicadores aí, por favor. Segmentos empresariais ligados ao turismo, né? Aí são os segmentos, né? Tá, beleza. Dessas 2.300 empresas, quais são os segmentos? Aí a gente vê, 61% ligado com alimentação. Literalmente com alimentação. Né? 1.693 empresas. Aí tem transportadora turística, meios de hospedagem, agenciamento, enfim. Guias e operadoras, na Serra toda, 50. Mas aqui, só nesse mapa aqui, nesse gráfico, a gente já consegue perceber diversas deficiências e diversos passos que têm que ser tomados, né? Exatamente. Só aí. Né? Transportadora turística, a 377. Olha a imensidão que nós temos de potencial turismo. Isso aqui não é competente para abraçar claro que não. Tudo isso. Tem área, a gente vê guias e operadores turísticos 50 para, vamos dizer assim, só para a população. Né? Fora aquele pessoal que vai vir com uma pretensão de que passa aqui 1 milhão de pessoas por ano. Pois é. Não é isso? Como é que 50 empresas vão dar conta de 1 milhão de turistas ao longo do ano? 50 empresas não dá conta do Viçosa Mel e Cachaça quando acontece. Dá não. Exatamente, não dá. Pois é. Então tem muito mercado, tem muito empreendedorismo ainda aí, né? Mas aberto. Aí a gente só consegue perceber quando a gente tem os indicadores, né, professor? Perfeito. Por isso que é importante. É importante a gente observar, né? Por isso é importante o observatório. Porque ele traz esse olhar, né? Ele abre a luzinha lá, ele abre a mente dos investidores, dos empresários e diz, olha, bem aqui, precisa. Vamos lá, né? O que mais, Isaac? Pode ir baixando aí, por favor. Então, esse boletim, ele vai sair o quê? Mensal, trimestral, semestral? Bom, essa é uma pergunta difícil. A gente tem pretensão de, periodicamente, lançar os boletins, né? Como eu lhe disse, eles dependem muito dos dados. Esse primeiro aí a gente fez com dados secundários. A partir do momento que a gente realmente consegue coletar, que tem um engajamento, que a serra toda está contribuindo, aí a gente vai ter muitos dados interessantes para lançar vários boletins, entendeu? Aqui esse boletim primeiro é basicamente com os dados do IBGE. IBGE, Receita Federal, outras fontes aí. Né? As informações do bondinho, né? Eu acho que vocês devem ter coletado alguma coisa de lá também. Não, né? ainda não. Do bondinho a gente não coletou. Esse aí é o segmento... Alimentação. São segmentos... distribuição municipal, né? Pelos segmentos. Oi. Bote na tabela, Isaac, por favor. Só uma duvidazinha aqui rapidinho. Então, Pode quando falar. a gente vai lá no Parque Nacional, quando a gente passa na portaria, o rapaz anota
no caderno dele de onde é que você é e quantas pessoas no carro. Tipo assim, a partir de agora você vai mandar o QR Code para ele poder preencher esses dados? Seria assim? Essa é a fase 2. Essa é a fase 2 do observatório. Nós vamos criar um aplicativo. Inclusive, já fizemos reuniões com o Diego, né, lá do ICMBio. Já alinhamos como é que esse aplicativo tem que ser. A fase 2 do observatório é exatamente coletar dados desse nosso equipamento turístico aí importantíssimo, que é o Parque Nacional. Então, lá nós vamos criar um aplicativo que vai ficar na portaria, na recepção do parque, e eles vão coletar dados. Só que assim, veja bem, eles serão essa coleta, ela vai ser muito mais simplificada do que a que a gente já tem, né? A que a gente tem aqui é voltada para o turista, ela é muito mais completa, porque ela pega um perfil maior. O do Parque Nacional é um boletim de visitação, para a gente ter uma ideia do fluxo de visitantes no parque em um determinado período de tempo, entendeu? Entendi. Aí uma coisa interessante que até na reunião com o Diego, ele comentou, são que várias entradas no parque, né? A maioria das pessoas, os turistas, só conhecem aquela entrada principal. Mas não, são várias. Então tem entrada embaixo da serra, no pé da serra, no meio da serra, tem vários tipos de acesso mesmo ao para parque. turista, turista normalmente é aquela ali da entrada. Não, né? uma coisa interessante que o Diego falou, existe turismo ali, o turismo... Lá no Araticum. No Araticum, lá a parte de baixo também, o pessoal também vai visitar por lá. Tem trilhas, as pessoas entram pelo parque por trilhas. E aí eles visitam cachoeiras, né? Muralhas, então assim, tem atração turística no pé também da serra. E aí é outro ponto que a gente vai colocar o aplicativo, entendeu? Entendi. Aí essa é a fase 2 do projeto. Aqui é a divisão por município. Exatamente. Viçosa do Ceará, alimentação 198, Tianguá 474. Exatamente. Aí nós transporte, aí tudo por município. O todo, né? E dividimos por município, segundo dados lá da Receita Federal, até o mês 5 de 2025. Então, por exemplo, se a gente pegar parque temático, Viçosa não tem nenhum, né? Tianguá tem 5, cadê Guaraciaba? Tem 2, e aí por aí vai. Ipu tem 2, né? Ubajara 3. Parque temático 5 em Tianguá. Segundo os dados da Receita, tem, sim. Ó. Tem. Vai botar o quê? O Bosco, Lapa. IP, né? IP não, IP é São Benedito. IP é São Benedito. O Pinga, né? Tem mais parque pra ali. Tem aqueles parques. É considerado parque temático? É, porque às vezes não é o tamanho, né? Às vezes é mais só a razão social do objeto do KINAI, entendeu? Exatamente. É o KINAI que tem dentro da... O KINAI que determina, né? Isso. Entendi. Quer passar mais aí, Isaac? Vamos ver outros indicadores aqui do primeiro boletim do OTIB. Essa distribuição do segmento empresarial por município. É o mesmo, só que a gente deu uma outra visualização, né? Porque às vezes na tabela não fica tão legal para a gente ter uma ideia. Então, essa parte aí, a gente só reestruturou os dados e colocou em gráficos de barras, né? E é bacana porque aqui você já consegue ver diversas oportunidades, né, cara? Exatamente. Por cidade, né? Então, Viçosa tem muita alimentação. Transportadora turística já tem menos, né? Enfim, Tianguá, Ubajara, e aí vai passando cada um, né? Pode ir, Isaac. Carnaubal. Acampamento turístico 1 lá em Carnaubal, né? Bem, você quer acompanhar esse boletim informativo, nós vamos deixar na descrição desse episódio o link para você acessar e ir direto nessa página, como também lá você vai ter acesso ao link para você preencher o formulário. Você que é turista, você que está visitando a nossa região e por algum momento já visitou a região da Ibiapaba, vai lá, preenche, porque vai ajudar a fazer com que a gente se prepare mais e melhor para te atender da próxima vez que você vai vir aqui. Professor, você pontuou muito bem a primeira fase. A segunda fase você já deu um spoiler, que é a parte de criar o aplicativo para esse preenchimento de dados, né? Exatamente. Mas compete só essa parte da criação do aplicativo? Como é que tá? A segunda fase, sim. A segunda fase, a nossa equipe já está estruturando um aplicativo, como eu falei, né? Esse aplicativo, tecnologicamente, ele vai ter umas nuances interessantes, porque ele precisa funcionar, por exemplo, offline, né? O que é um funcionamento offline? Como o Thiago falou, lá no Araticum, lá embaixo no pé da serra,
tem uma entrada no parque. Lá não tem internet. Então, como é que, por exemplo, como é que eu posso chamar? O cara da recepção, cara né? O cara que faz o controle lá da entrada da trilha. Isso, o recepcionista que controla a entrada da trilha, como que ele vai coletar esses dados? Então, o aplicativo vai ter essa funcionalidade que ele vai coletar tudo offline e assim que ele tiver com internet, em algum momento ele consegue fazer o upload, né? E aí a gente vai saber a origem, quantos visitantes, quem foi o responsável pela coleta. Então, vai ser... Essa é a fase 2. Quando ele estiver conectado, ele já faz o upload sozinho. Já faz o upload. Se fosse uma atualização do sistema assim que conectar com a rede. Exatamente. E a terceira fase, professor? Terceira fase, ela é uma fase que a gente está chamando de uma fase de visão computacional. O que é uma visão computacional? Nessa fase, nós temos lá um grupo de estudantes que eles já estão desenvolvendo, na verdade... Visão computacional. Visão computacional. O que é a visão computacional? É o seguinte, como é que nós enxergamos o mundo? Com os nossos olhos, né? Então, nós, humanos, a gente enxerga o mundo com os olhos e a gente percebe as coisas. Então, já pensou se, como uma informação turística, a gente gostaria de saber quantos carros, qual é o fluxo de veículos entre municípios, na subida da serra, na entrada de Viçosa ou de Guaraciaba, de qualquer cidade. Aí eu vou botar uma pessoa lá para ficar contando os carros? Aí não convém, né? Não convém. Então, o que é a visão computacional? Nós imitamos, entre aspas, essa visão humana e coloca na visão do computador. Então, o computador vai ter olhos, que são as câmeras, e algoritmos de inteligência artificial contando, fazendo lá o reconhecimento do que é um carro, do que é um caminhão, do que é um ônibus, do que é uma moto. E ele vai contar individualmente cada um. Então, a gente vai ter a informação... de fluxo de trânsito em pontos estratégicos aí da serra. E aí a gente consegue fazer a associação do fluxo com, por exemplo, eventos turísticos, né? E essa tecnologia que ele está trabalhando lá é tão interessante que a gente consegue, inclusive, contar pessoas, contar multidões, vamos dizer assim, né? Então, imagine lá tem um evento, por exemplo, vamos ter agora o Sou Feliz por Ser Católico. Pronto. E aí esse evento reúne... Muita gente. Quantas pessoas? Milhares de pessoas, né? A expectativa de 15, 20 a 1000 pessoas. Então, a gente vai... Mas com esse formato, a gente consegue fazer a leitura correta. Consegue com uma câmera, vamos dizer, num lugar estratégico, que ela consiga ver a multidão. E aí a gente desenvolve um algoritmo, né? Um sistema computacional que usa visão computacional para contar ali as pessoas, aquele fluxo. E aí a gente tem uma estimativa muito mais precisa de quantas pessoas passaram naquele evento, entendeu? Muito bacana. Essa é a fase 3. Essa é a fase 3. Fase 3. De sair da fase 1 até chegar à fase 3, qual é em relação ao planejamento de vocês? Como é que está a programação de linha de tempo para isso, professor? Boa pergunta, porque essa fase 3... vamos lá, vamos com calma, né? A fase 1, lançamos. Beleza. Fase 2, nós estamos desenvolvendo um aplicativo. Já em parceria com o Parque Nacional, conversas bem avançadas. Eles já têm equipamento, né? Lá eles usam dispositivos Apple, né? Um iPad, então isso aí já está sendo desenvolvido. Questão de, no máximo, 2 meses, por aí a gente já vai ter lá funcionando. Eu acho que eu estou esticando, pode ser que seja menos. Uhum. E a fase 3, ela é uma fase um pouco mais complexa, porque... visão computacional, né, identificar esses algoritmos que vão analisar imagens, vídeos, eles precisam de um processamento um pouco maior e uma qualidade de imagem melhor. Então, muito provavelmente, nós vamos precisar de parcerias aí, de instituições, aí o Fortib pode entrar, nós vamos precisar de equipamento, nós vamos precisar de câmeras de qualidade, né? Então, esse aí vai demandar provavelmente um recurso financeiro e um tempo um pouco maior, né? Apesar de que os nossos testes com os equipamentos que a gente tem no Instituto Federal, os resultados já estão sendo bem interessantes, sabe? Bem legais. Só que são equipamentos que a gente tem internos, né? A gente não pode colocar os equipamentos que a gente tem lá no Instituto, por exemplo, lá em uma placa na entrada de Tianguá. Não dá. A gente vai precisar de outras instituições que forneçam os equipamentos. A gente fornece a tecnologia e as instituições fornecem os equipamentos, entendeu? E, Thiago, a gente vê essa ação que o Fortib encabeçou juntamente com o IFCE e já na elaboração dessa primeira fase, a gente já percebe
mesmo com dados do IBGE, com dados coletados de outras fontes, ainda não o dado propriamente dito do turista, a gente já consegue perceber vários gargalos que precisam ser tratados. Dentre eles, por exemplo, vimos aqui 50 empresas que têm quinais que são relacionados a agentes de turismo, né, que são guias turísticos. E aí a gente já vê assim, uma imensidão na frente, a visão da necessidade de ter profissionais nessas áreas. E recentemente você estava comentando sobre o Fortib, que está em busca, batalhando aí com diversos parceiros, líderes políticos, para captar recursos e empregar esses recursos na capacitação, não só dos colaboradores, mas também dos gestores, né? Carlos, a gente pode se dizer que o primeiro gargalo de todos, até antes mesmo, professor, de criar o observatório, seja o nosso território mais o problema mais cultural, mais a questão do preconceito, né, que eu venho muito batendo nessa tecla. Né? Então, não adianta de nada, como o professor bem explicou aqui, esse belíssimo projeto, se a gente não tiver a cultura de alimentá-lo, esse sistema para a gente poder ter dados. Né? Quando ele fala também do lançamento da parte 1, parte 2 e parte 3, eu acho que a parte principal a gente levar tudo isso a sério. Né? Então, a gente tem que partir de um princípio aí, professor Nessa, de mudar a nossa cultura urgente, que ela já está sendo mudada. Então, o Fortib ele veio aí, né, como, posso dizer, como divisor de águas, né, para a gente saber até na primeira reunião, né, professor Nessa, você pôde participar e ver que a gente se questionava, sim, o que é que a Ibiapaba tem de turístico aqui? Né, a gente questionava ali, tem município, por exemplo, o Croatá da Serra, o que é turístico? Né, Ibiapina, o que é turístico? Então, a gente parar para ver, né, e mistificar, saber que tudo isso é ilusão da gente, é a questão cultural, é um preconceito. Então, eu acredito que a gente tem que acabar com isso urgente, para a gente poder deslanchar o território. Então, todo mundo aqui tem que acreditar, sim, que é possível, a gente tem que preencher esses dados, a gente tem que acreditar no parceiro, tem que valorizar o não é o concorrente, é o parceiro do mesmo segmento, saber sim que é possível, porque o turismo ele anda sempre de mãos dadas, não adianta eu lotar meu setor hoteleiro e o parceiro ali entregar um serviço de péssima qualidade, ele vai queimar todo o destino. Então o atendimento tem que ser de excelência. Então para a gente poder fazer isso é uma ferramenta excelente para a gente poder justamente desenvolver mais rápido ainda o nosso território. Então se todo mundo levar a sério, né, e preencher e valorizar o trabalho que se foi feito e que está sendo entregue, né, para a gente assim é uma gratidão enorme, onde todo mundo vai agradecer, porque a gente vai, todo mundo vai agradecer, porque se você vê uma indústria do turismo, a indústria do turismo é uma indústria limpa, a gente vê que não tem poluição, não tem nada, ela não mexe com isso, ela vem para deixar o dinheiro e o pessoal vem para gastar e vai embora, é uma coisa bem rápida, é uma coisa boa, dá um retorno positivo. E o território que a gente se vê em Gramado, pode-se dizer lá que seja um território de classe média alta. Em Gramado você não vê assim um cachorro na rua, né, não vê um lixo, a gente vê ali, consegue ver uma educação, né, de uma população que realmente resolveu acreditar. Que eu acredito que lá ninguém nasceu sabendo, todo mundo teve gargalos também. Então a ideia é de que hoje, através da tecnologia que a gente tem e o poder de pesquisar, como o professor Nessa mesmo falou, a gente vê no mundo todo quem é que já faz bem feito e trazer para a nossa realidade e adaptar e fazer acontecer. Não esperar eu fazer para tentar se vai dar certo, para poder dar errado, para me poder tentar convencer. Não, a gente se senta enquanto fórum, a gente numa mesa redonda e a gente debate soluções em torno do problema que se é existente. Então a gente, justamente o fórum serve para isso, para ouvir as demandas. E muitas das vezes uma demanda de um já é solução do outro, né? E como o OTIB aqui, que é uma criação nossa lá de dentro do fórum, já veio dessa demanda, agora posso dizer, o nosso gargalo agora é poder mudar um pouco, né, o mindset, né, da cabeça desse pessoal da Serra da Ibiapaba e fazer com que eles acreditem que é possível. Tocando nesse assunto, Thiago, ainda é cedo para falar que já há um trabalho de unidade da Ibiapaba entre os municípios, de tirar aquela visão de dizer assim, por que eu vou divulgar o município de fulano de tal? Eu vou divulgar o meu. E que muitas das vezes o cara que tem esse pensamento, nem o próprio dele ele divulga. Isso.
A gente pode dizer que esse é um dos principais gargalos ainda? É justamente essa questão, Carlos, como eu bem falei agora, do preconceito, essa questão da vaidade, sabe? Isso não combina mais pro dia de hoje. Eu acho que isso aí já acabou, já é do passado hoje. É muito mais bonito a gente falar o nós, que eu tava até conversando com o professor Nessa. Nós conseguimos, todo mundo chegou lá junto, entendeu? Não deixou ninguém para trás ou chegou primeiro. Pra que isso? Vai ganhar o quê no final? Se todo mundo tá junto. Então, a ideia nossa é justamente essa. A partir de agora, a gente usar esses meios de comunicação, já teve na rádio hoje, é fazer com que a gente acredite no nosso pessoal daqui, né? Para mim é muito orgulhoso, para mim, eu bato no peito hoje, dizer que eu sou ibiapabano, porque eu não tinha esse pertencimento antes do Fortib. Então, hoje eu bato no peito para dizer que o Natanzinho saiu sim aqui de uma praça. Eu bato no peito para dizer que esse observatório tremendo, que quando a gente fala lá fora, o pessoal se encanta do poder, saiu dos nossos alunos aqui da Ibiapaba. Né? A gente pode falar que a gente tem o maior açude do mundo sob serra, então a maior tirolesa do Nordeste, né? A gente é a única instituição, né, de instância de governança do Nordeste a se apresentar no Salão do Turismo em agosto em São Paulo. A gente está sendo reconhecido por isso, a gente, nós, né? Não é o trabalho, não é o Thiago só, não é o professor Nessa, a gente tem levado sim, que é todo um território, é uma unidade. É tão bonito quando a gente fala e repara lá do Cariri, da região do Cariri e tudo, porque eles são unidade. Então a gente aqui pode copiar sim coisa boa do outro também, dizer que aqui a gente somos um território unido, estamos aí disponível, disposto a fazer história, né? Fazer acontecer e fazer com que seja cada vez mais o nosso território mais desenvolvido, nessa cultura, né? Acabe logo de uma vez, logo, que sempre vai ter, mas se a gente colocar ela para ficar bem baixinho aqui no nosso ouvido, fica melhor para a gente. Então eu acredito, como você bem falou, Carlos e professor Nessa, agora é todo mundo arregaçar as mangazinhas, cada um falar, cada um proliferar, né, notícias boas, perder tempo realmente com o que importa. A gente precisa o mais rápido possível, que é o mais rápido possível. Se a gente pegar esse observatório e preencher ele, a gente vai ter dados aí mensalmente, como você bem falou. E professor Nessa dando esse relatório para a gente sentando na mesa redonda, a gente sabe, né, o que fazer e que destino seguir. Acredito que Thiago, super valia, né, Nessa? Com certeza. E assim, importante, né, a gente reforçar que, como o Carlos também falou, que esses dados, as visões que a gente está colocando, tudo pode abrir novos negócios. Tudo pode gerar oportunidades, né? Só nos indicadores que a gente viu aqui, e olha que não são assim, os reais ainda, né? A gente não tem aqui indicadores reais total. Aqui foram de bancos de dados, de algumas informações secundários para dentro chegar nesse resultado. E assim, para você ver como é tão amplo aí o número de oportunidades que, inclusive, se a gente olhar para os alunos que estão envolvidos na criação do observatório, do aplicativo, da visão computacional, são oportunidades para eles. Então, veja só, essa história da visão computacional, como eu falei, isso pode virar uma empresa especialista em visão computacional que pode oferecer diversos serviços aqui para a Serra. E eu, inclusive, eu já falei isso para o aluno. Falei para ele, é o Guilherme, viu? Abraço, Guilherme, lá de Viçosa. Guilherme Mapurunga. Então, assim, são oportunidades. Aí o Thiago falou em valorizar o que é nosso. É verdade. Aqui, o IFCE, por estar central na Serra, né? Por estar centralizado na cidade de Tianguá, que é a capital da Serra, né? O pessoal brinca. Então, aqui a gente recebe alunos de todas as regiões. Para você ter uma ideia, hoje, ligado a esse projeto, só o projeto do OTIB, nós temos 5 alunos. Cada um de uma cidade diferente. Entendeu? Então, nós temos um aluno de Croatá, que é o Manuel. Abraço, Manuel. Nós temos a Maria, Eduarda daqui de Tianguá. Abraço, Maria. Nós temos o Guilherme, que eu já falei. Sim. Nós temos o Murilo, que é lá de Viçosa também. Nós temos o Diego Cavalcante. Então, assim, nós temos muitos alunos de várias regiões e que a oportunidade também vai ser dada para eles de empreenderem. Então, já que a gente está num podcast muito ligado ao empreendedorismo, né? E lá no Instituto, nós somos uma instituição com um tripé muito fortalecido, né? Uma instituição centenária, né? O IFCE tem mais de 100 anos. Então, assim, o tripé é muito fortalecido. Pesquisa, né? Vamos dizer assim, ensino, pesquisa e extensão. E aí a gente pode botar mais 2, empreendedorismo e inovação. Com certeza. Com certeza, entendeu? Então, assim, a gente vai criando esses mecanismos, essas oportunidades. Até que é uma pauta e vamos dizer assim, uma cadeira que pouco se vê, né?
lamentavelmente, a gente ainda vê empreendedorismo quando vai já para o nível superior, né? E dependendo do curso, você pega algumas cadeiras falando sobre isso, sobre finanças, né? Mas você não vê isso no ensino médio, você não vê Lá isso... não. Lá a gente tem. Lá no ensino... Mas lá a gente tem. Né? A gente tem no ensino IFCE, mas a técnico. história convencional, na escola convencional, na educação convencional do nosso país, a gente normalmente não tem. Vamos dizer que aí é um objeto fora da curva, né? Não tem no ensino fundamental, não tem na educação infantil. Diferente de países como Portugal. Já Portugal a gente já sabe que tem um diferencial grande. Pois é. Tiago, o ponto de partida foi dado. Como é que você vê a Ibiapaba tendo as colocações que o professor Nécio falou da evolução de 50 anos atrás, de hoje a 50 anos, e 50 anos daqui para frente é como se fosse 5, né? Com toda a tecnologia que nós temos e o potencial para desenvolvimento. Como é que você vê a Ibiapaba para os próximos anos? Carlos, para ser bem sincero, do jeito que a gente vai, eu consigo ver a Ibiapaba muito pujante, sabe? A partir de uma apresentação dessa, hoje, por conta da tecnologia, a gente vê gente que critica, né? E como também vê muita gente que se identifica com nossa linha de pensamento aqui do nosso território. Então, como o professor Nécio bem colocou aqui os dados, a gente tem 380 mil habitantes na Ibiapaba. Pode-se dizer que o grupo do Forte Ibi hoje tem 170 pessoas, entendeu? Então, quando a gente parte de um princípio, acredito que daqui para o final do ano, o trabalho que a gente vai aí, a gente pode dizer que a gente tem aí 2.000 pessoas pensando junto com a gente, né? Porque isso aqui é uma oportunidade que gera emprego e gera renda. A partir de quando a gente tiver um banco de dados, a gente vai poder, a partir daí, ter vários direcionamentos, né? Porque hoje a gente está num momento aí de quê? Do investimento do setor hoteleiro. Mas se a gente parar para analisar, a gente tem pouco equipamento turístico, né? O equipamento turístico que a gente tem pouquíssima demanda, porque tem equipamento turístico aqui, por exemplo, Oásis, Sítio do Bosco e Fazenda Gospel, coloca ali 1.000 pessoas, 1.200 pessoas. Então a gente vê que cada vez só aumenta. Então eles estão preparados para receber 3.000 pessoas? Vai transbordar para os outros parceiros. E os outros parceiros estão preparados para receber 500 pessoas? Né? Que aí é preparado mesmo. É garçom, é entrega, é botijão de gás, é comida, é mistura, é mercado, né? É enxoval, é logística. A gente vê que não é só abrir lá o empreendimento e tá lá, tá pronto. Não, não é tudo isso. A manutenção, a construção. Então, se a gente parar para tudo isso é uma gama muito grande. E a velocidade que a gente vai, a demora que vai ser é só para fazer a obra. Porque se a gente for ver de ideias, de planejamento do que fazer, né? O pessoal aqui é muito, né? Um território muito rico, muito investidor. Né, o pessoal muito empreendedor, né, o pessoal que quer trabalhar. Eu acredito que a gente, a partir dessa entrega, a gente consegue se consolidar cada vez mais com instância de governança atuante, parceira, unida, né, que está pensando em prol do território. Né, então, foi uma demanda que o professor Nécio conseguiu. Né, a partir de agora, né, a cabeça dele deve estar pensando aí, também alguns dos empresários também devem estar com alguns gargalos que irão, né, irá procurar ele, irá procurar, né, o que foi exemplo, para poder desenvolver outras dores, outras demandas, que a vida é assim, né? A gente resolvendo uma coisa, fazendo outra e fazendo conquista, e o resto é história, a gente colocando o nosso nome lá, e fazendo parte dessa vida, podendo contribuir na vida de cada pessoa. Eu acho que é para isso que a gente, todo mundo vive, né, professor? Ei, Tiago, tu não imagina a minha cabeça quando eu penso em ideias, em problemas, porque assim, ó, por exemplo, vamos lá, vou puxar aqui para minha área, né? A computação. A computação é uma área que ela pode ser inserida em todas as outras áreas. Não, aqui tem, obrigado. Ela pode ser inserida em todas as áreas. Todas as outras áreas. Que a gente chama de computação aplicada. Então, assim, por exemplo, eu já fiz trabalhos com a computação aplicada à saúde. Aí agora nós estamos aplicando ao turismo. Eu já fiz aplicado à educação. Então, assim, é um mundo, entendeu? Eu já perdi as contas de quantos projetos eu já submeti esse ano. Editais abertos. A gente vai caçando as oportunidades, entendeu? A gente vai em busca de oportunidades para conseguir recursos, tanto para proporcionar para os alunos desenvolverem soluções e criarem depois seus próprios negócios, aprofundarem, como para fazer pesquisa, entendeu? Pesquisa científica. Eu, enquanto pesquisador, eu preciso explorar várias áreas, né? Eu gosto de explorar várias áreas. Então, o que acontece? A gente vai
abraçando as oportunidades. Que é aí onde está a sua matéria-prima, né? São os dados, são os indicadores, né? Tudo. Então, assim, eu já trabalhei com dados e indicadores na saúde. Não, um problema que foi até durante um mestrado que eu fiz. Isso aí pode ser assunto para outro podcast. Mas, assim, só para você ter uma ideia, o projeto que eu executei nessa época, ele ganhou um prêmio nacional. Um prêmio do Ministério da Saúde. Foi um prêmio de incentivo à ciência e tecnologia aplicada ao SUS. Então, e trabalhando com o quê? Indicadores, dados, e usando o que na época nem se falava ainda, como se fala hoje, bombando hoje, inteligência artificial. Uma sub-área dela chamada inteligência computacional, entendeu? Então, assim, a gente vai criando oportunidades. A gente vai gerando projetos, vai gerando demandas, e o turismo eu vejo como uma mina dentro do empreendedorismo, de projetos tecnológicos, de projetos, como você falou, é um efeito dominó, né? Efeito dominó. É um efeito dominó. Então, várias áreas ligadas ao turismo têm oportunidades de empreendimentos tecnológicos, por exemplo, de startups. E é isso que a gente tenta passar lá para os alunos, né? Para os estudantes, para os futuros empreendedores. Eu quero que daqui a 50 anos eu tenha um monte de aluno aí, tudo empresário. Tem um monte de aluno não, tu tens no livro da história. Que... ganhando dinheiro. Nada, daqui a 50 anos eu tô jogando futebol. Tá ré, bichão. Professor, em relação a essa coleta de dados das empresas, é importante ter esse momento também. Já está dentro desse planejamento, do escopo do OTIB ou ainda não foi acrescentado? Você fala, por exemplo, dados, levantamento de número de leitos, essas coisas, né? Equipamentos que oferecem hospedagem. Sim. Professor, cortando nessa pergunta, a gente consegue colocar ele lá no Alvará, no começo do ano, que aí já pegaria juntamente com a Secretaria de Tributos. Alvará? Todo início de ano a gente tem que tirar o alvará de funcionamento e o alvará sanitário, entendeu? Um dos pré-requisitos a gente não está incrementando lá dentro do ForTib para poder ser o checklist, o cadastro no cadastro. Então, por exemplo, lá poderia ser um banco de dados. A pessoa vai na prefeitura, vai tirar o alvará. Pronto, a partir dali ela diz quantos leitos. Não precisa de alvará, né? O OTIB... Não, quando for tirar o alvará de funcionamento dos CNPJs, colocar como colocar como um dos pré-requisitos. entendi. Por exemplo, eu da Pousada Ramires, eu vou tirar o alvará. Ei, você só tira quando você preencher esse formulário aqui. Aí preenche o número de leito, quantos que não, né? Aí, exatamente... Aí já ficaria, a gente já ganharia tempo aí, né? Né? Exatamente a parceria. Por isso que eu digo, ninguém consegue fazer nada só. Parceria com prefeitura, com secretaria de turismo, vincular uma coisa a outra. Seria perfeito, Thiago, seria perfeito. Assim, eu já andei estudando lá com os meus alunos, algumas possibilidades da gente pegar dados ainda secundários, né? Mas dados ligados a número de leitos, por exemplo, satisfação. A gente sabe que hoje existe muitas plataformas online que trabalham com esse tipo de informação. Por exemplo, o Booking, TripAdvisor, né? E algumas dessas plataformas, elas oferecem o que a gente chama de uma API. Essas APIs, o que elas oferecem? Elas oferecem... API é o quê? Vamos dizer assim, é uma infraestrutura tecnológica que permite que vamos dizer, enquanto desenvolvedor de sistemas, eu posso desenvolver um sistema que ele vai conversar com o Booking. Entendeu? Então, eu posso fazer com que esses dois sistemas conversem por meio de uma API e o Booking me forneça informações, por exemplo, sobre o número de leitos aqui da região. Sobre, por exemplo, qual é o nível de satisfação, sei lá, durante um determinado período de tempo. Eu consigo fazer isso. Aí, claro, alguns oferecem um serviço pago, né? Eu preciso pagar para ter acesso a esses dados e outros oferecem de graça. Então, o que a gente precisa fazer é um levantamento, viu, Thiago? Por isso que é importante, né? Toda a questão financeira do ForTib. Mas a questão, professor, porque tudo isso aí... Do Booking é só um exemplo, no caso, né? O Booking fornece esses dados, o Booking. Mas ele é só um exemplo. É um exemplo. Pronto. Eu posso pegar vários, TripAdvisor, posso pegar vários sistemas que oferecem esses dados. Aí, como eu lhe disse... Porque tem muita gente que não trabalha com esses sistemas ainda. Não, tudo bem, mas tem vários outros, né? Não tem só o Booking, não. Tem vários outros. Não trabalha com nenhum sistema de venda. Né? Aí, eu não posso fazer nada. Aí você não coleta a partir de lá. Vamos lá, ó. Um negócio bacana que você falou aqui, um exemplo, serviço de alimentação e hospedagem, né? Nós temos aqui o município de Tianguá,
com 51 empresas, a mesma quantidade de Ubajara. De meios de hospedagem. Né? Aham. De meios de hospedagem. Sim. Aqui não é a quantidade de leito. Aqui é a quantidade de empresa. Empresas. Pode ser que uma dessas empresas, apesar de ser o mesmo número de empresas, pode ser que a quantidade de leite seja totalmente divergente. Com certeza. Aqui sejam empresas de pequeno porte e aqui sejam empresas de grande porte. Eu estimo que Tianguá deve ter um número muito maior de leitos. Eu estimo. Mas nós já ouvimos que o Bajara tem né, a expectativa aqui é o quê? 1.800, 1.900 leitos aqui em Tianguá? Todo dia aumenta, não tô vendo isso. Aqui em a base, Tianguá e Ubajara é de 1.500 para baixo. Já ouvimos lá que o Bajara parece que tinha Tá 3.000 leitos. Tem 3 mil, não 3 tem. mil Ah, leitos. sério? Pois isso aí me surpreendeu. assim, Não tem. Me surpreendeu. A gente fica imaginando como, né? Então, assim, é importante ter no beiro aqui. essas coletas de dados e essas informações para que possa, sim, completar. Com certeza. Você ter um indicador bacana e saber como mensurar, como Com certeza. medir, né? Ter aquela informação. Rapaz, eu consigo, a partir disso aqui, aumentar o número de funcionários, eu consigo, a partir disso aqui, ou abrir um novo comércio desse. Com certeza. Por isso, Carlos, que é tão importante a gente estar conectado. Conectado, eu digo, as pessoas, as instituições que fazem parte do trade precisam sempre estar conversando. Porque, vamos lá, nós somos tecnológicos lá no IFCE, curso de computação, os alunos são bem tecnológicos. Então, assim, eles estão aptos a desenvolver as soluções. Mas, às vezes, um feeling, né, um estalo, uma dor que eles não conhecem precisa vir de fora para dentro, entendeu? Então, isso que você está falando, Tianguá tem mais leito, o Bajara tem mais leito, qual dos dois tem? Como é que nós vamos investigar? Pois é, isso aí é como eu estou lhe dizendo, é um feeling. Como que nós vamos... É uma dor, precisamos saber dor. Qual é a dor? Sei lá, vamos avaliar a qualidade dos leitos. Então, por que isso é interessante? Para estimar potencial de hospedagem de cada cidade. Então, essa dor, realmente, ela tem que vir de lá para cá, né? E aí, trazendo o problema, a gente pensa nas soluções. Eu acho que a computação é muito isso, sabe? E aí, onde vem também outro gargalo da gente imaginar é o seguinte. Será que aquele empresário, ainda com a mentalidade pequena, não vai querer omitir a informação da empresa dele, da quantidade de leitos? Porque, mediante o porte da empresa dele, vai ser tributado o alvará, a licença e tal. É uma boa pergunta. Porque a gente sabe que existe ainda pessoas com a mentalidade muito pequena. Existe. E aí, como é que vai haver o crescimento? Como é que vai haver o desenvolvimento a partir disso aí? Exato. Então, a gente pode ter uma perspectiva que nós vamos ter mais ou menos uma média do que é o número exato. Mas a exatidão, a gente, infelizmente, não tem como. Não, mas eu acho que a gente nem promete, né, a exatidão. A gente promete uma estimativa, né? Eu acho que o próprio observatório, em algumas coletas, a gente nunca vai poder dizer que foi 100%. Os próprios turistas, vamos supor que, sei lá, houve um evento, movimentou 5.000 visitantes, estou dando um exemplo, e nós coletamos, sei lá, 1.400 respostas. Então, a gente vai traçar um perfil estatístico, né? Aproximado das pessoas que visitaram. Então, é uma amostragem, entendeu? Uma amostragem estatística. A gente nunca pode dizer que foi 100%. Vai ter uma ou duas aí que a gente não vai conseguir identificar. O observatório, ele também vai poder mensurar, por exemplo, nós vamos fazer um evento carbono neutro. Tem aquelas pesquisas que são feitas no evento para saber como é que a pessoa se deslocou, Podemos. como é que veio. Esse observatório, ele também vai ter potencial para poder fazer isso? Com certeza, podemos. Podemos criar tecnologias, né, e meios, mecanismos para coletar esse tipo de informação. Porque hoje tem empresas que só trabalham fazendo só isso, né? Carbono, sim. É uma área, né? É uma área explorada e, inclusive, associada com turismo também, né? Falar em turismo, que é o que a gente vem conversando desde o início do projeto, a gente tem aqui a cerveja da Premibi, Rapaz. que é uma lager. Tá nevando. Certo? Paz. Aqui para o Thiago. Eita, que essa daí no festival fez sucesso, hein? Bora, bota logo aqui dentro logo. E aqui tem chocolates da Biene Cacau, vem barra de chocolate, vem amendoim com chocolate, castanha, pipoca com chocolate, tudo isso produzido
aqui na região da Ibiapaba, aqui em Tianguá. Então aqui pro Thiago levar para casa. Thiago, para quem não sabe, ele não bebe, mas ele vai levar esse presentinho para ele. E aqui tá do nosso amigo Ness. Silas, obrigado, Ayla. Também a lagerzinha para você tomar em casa. Excelente, hein? Certo? Rapaz, tava precisando mesmo. Uma delícia. Hoje, excepcionalmente, não vamos degustar aqui, É. porque primeiro o Thiago não bebe, o professor tá trabalhando. Eu tô com a garganta desse jeito, então a vontade é grande. Eu já ia dizer. E tá aqui também para você, tem Obrigado. amendoim, tem pipoca com chocolate, castanha, barra de chocolate, tudo isso precisa levar o pessoal da Biene que tá separando esses produtos pra gente valorizar ainda mais os produtos da nossa região, Excelente. utilizando aqui o potencial e de alcance da nossa comunicação aqui do OpaCast. Tá? Perfeito. E isso é um demonstrativo de parceria. Né? Se a gente vê aqui, ó, o Briane Carvalho, já teve aqui Cachaça Aviador, Pousada Ramírez, o Noir, o OpaCast, parceria Zé Multa, né? O pessoal do Faça Fest. Então a ideia justamente é essa. Né? Ninguém solta a mão de ninguém, professor. A pegada é essa. Essa parceria aqui foi acertada, viu? Desde lá do festival que eu venho degustando. Eu e meu irmão que esteve aqui, ele veio, ó, o turista, né? Veio lá de Parnaíba com a família. Ele preencheu o formulário? Claro, lógico. Nós degustamos bastante essa cerveja. Foi muito deliciosa. Então, olha, abrindo parêntese aqui, você empresário, nós temos aqui uma região muito próspera, cheio de produtores, cheio de produtos exclusivos aqui na nossa região. Nós temos aqui o pessoal que trabalha com barro, nós temos aqui o pessoal que faz licor, peta, cachaça. Aqui o espaço está aberto para você enviar o seu produto, para a gente poder degustar aqui com os nossos convidados, presentear eles. E o seu produto está sendo mostrado aqui junto com a gente, na nossa TV, como parceiro, tá bom? Fica aberto aqui, esse espaço é para a gente potencializar ainda mais o turismo da nossa região. Muito Eu costumo falar muito que e é algo que me chateia, Thiago sabe disso, que é a história só do blá, da boca para fora, né? O pessoal fala, nossa região é uma região unida, porque a gente está tendo unidade, porque vamos... O que é que você está fazendo para que isso aconteça? O que é que você está fazendo para que o turismo da nossa região possa ser levado para os 4 cantos do Brasil? Qual a sua contribuição? Qual a sua contribuição, né? Recentemente nós tivemos o maior festival que acontece na nossa região. Daqui a alguns dias nós vamos ter outro aqui em Tianguá que também está se consolidando como um grande evento. Vamos ter Ivanessa da Mata. Verdade. Vamos ter Aline grandes Barros. atrações. Aline Barros. Aline Barros é no aniversário da cidade. Aniversário da cidade, mas o Festival Saboiache já está se consolidando como um grande evento. E aí, você, de outro município, já foi nas publicações para compartilhar e dizer que vai ter esse evento na sua região? Você já foi lá enviar para um amigo, para quem mora fora, dizendo que vai ter isso na sua região? Pode ser que não seja no seu município, mas de alguma forma você vai ser impactado com isso. Seja o seu comércio, seja o seu município, seja o produto ou serviço que algum amigo ou amiga sua venda ou faça. Até para você também desopilar um pouco, descontrair lá para o evento, prestigiar, né, todos os segmentos. O prefeito desce também em Viçosa, no festival, tive a oportunidade de conversar com ele. Vai lançar também um festival gastronômico também em agosto em Ubajara. Então, essa questão de festival vem cada vez mais se fortalecendo, professor. E é muito bom porque, através dos festivais, não é só a festa em si. A gente pôde ver lá em Viçosa aquele monte de stand que a gente começa a movimentar toda a economia criativa do produtor da cana, da rapadura, da tapioca. A gente consegue ver lá no produtor de cachaça. E ter aquele momento, o prazer de uma feira, um monte de gente, cada stand, olha meu produto, olha meu produto. Né? Acredito que para eles essa questão de visibilidade é muito gratificante. Então o festival ele consegue fazer sim, né, esse demonstrativo, essa vitrine que coloca os empreendedores, que eles se sintam pertencentes, não ter lá só o comércio dele local, mas ser o momento dele falar, olha, eu existo, eu estou aqui. A gente viu lá cada cachaçaria, inclusive teve uma premiação lá, que a prata foi lá de Carnaubal. E eu não sabia, professor, que também tem alambiques muito antigos lá em Carnaubal. Aí, tipo assim, pra gente saber que outro território também tem a cachaça, mais um atrativo, não que faça uma competição com aqui, mas que ali já... Uma competição saudável, né? Uma competição saudável que já seja mais um equipamento turístico, né? Mais um atrativo turístico, mais uma oportunidade de emprego e renda. Ei, Thiago, tu falou uma coisa importante, como o festival esse ano foi... aliás,
nos últimos anos, né? Como ele vem sendo bem planejado, bem executado. E assim, eu lembro de um dos primeiros lá. Eu já morava aqui em Viçosa, que eu não sou de Viçosa, eu sou de Parnaíba. Mas eu já moro em Viçosa desde 2009. E eu lembro que em 2010, exatamente 15 anos atrás, eu fui pro festival com a minha esposa. A gente, primeiro, não conseguiu estacionar o carro em cima, né? Na parte superior lá da igreja. A gente teve que estacionar o carro embaixo. Nós tivemos que subir pelas escadarias da Igreja do Céu, que já não é assim muito convidativo, né? Subir a pé ali os 300 e tantos degraus. Chegou lá, claro, a gente morrendo de sede. Inclusive a minha esposa estava grávida do meu filho e ela nem sabia, nem eu sabia. Chegou lá, morrendo de sede, não tinha água. Não tinha estrutura. Então assim, o quanto o festival evoluiu hoje, né, Thiago? Rapaz, coisa linda de se ver. Tudo isso a gente vê a questão de planejamento, né, professor? Porque o secretário Gilton, ele tem feito um belíssimo trabalho ali, que ele já fala que já deixa 2 carros-pipa do lado da caixa d'água, porque já, né, ano passado a gente vê que ficou lá muito lotado, hoje já teve 3 enormes telões, né, para poder o pessoal já um pouco não ficar só centrado ali na frente do palco. A gente vê que cada ano é bom ver isso, né? É bom ver isso que vai evoluindo em cada ano que passa e isso... A questão da gratidão, consegue ver que realmente dali a gente consegue mobilizar aqui o PIB do território e fazer com que cada ano melhore, não piore, né? Isso mostra a profissionalização e a unidade, né, da equipe. Exatamente. A unidade da equipe, o trabalho que a equipe vem realizando para potencializar ainda mais e crescer o festival. E aproveitar que está falando do festival, é sempre bom a gente dar o feedback de como aconteceu. É bom ouvir, é bom parar um pouco. Eu vi alguns parceiros do setor hoteleiro que estavam 0% de lotação, acredita? Sem nenhum vivente. Aí que tá a hora, do observatório. Aí que tá a hora do marketing, né? Aí que tá a hora dele acordar pra vida. Será que tá tendo festival em Viçosa? Entende? Tinha equipamento Tem equipamento, sem turista, tu acredita? É um absurdo. Aí, tipo assim, a gente pode se dizer, professor, que seja um absurdo, mas a gente partir por outro lado que a gente vem debatendo. O que é que aconteceu? Então, se eu tiver um observatório, né? Se eu tiver um observatório, então subtende-se que ali eu tenho 10 CNPJ, então eu tenho 10 pessoas que responderam ao observatório. Então a gente sabe que é uma época de alta temporada. Então a gente vê lá que tem números, ele não fechou 100%. E a gente vê que 90% preencheu e só uma não tá. Até para a gestão pública ou para a gente enquanto OTIB ou FORTIB chegar aí, cara, o que tá acontecendo? Tu não tá sabendo que tem festival não? Tu tá vago aí? Entende? Até a questão de ajuda, né, do cara, vai que tá alguma coisa sistêmica lá, agregar, né? Agregar com a gente, e também, tipo assim, tinha gente procurando, e eu vim saber depois que acabou o festival que ele teve vaga, teve gente que voltou porque não tinha vaga. Eu conheci. Entende o raciocínio? Eu conheci pessoas que não vieram porque não tinha vaga. Foi. Complicado. Aí, tipo assim, essa conversa, ela não tá alinhada, a gente não tá falando a mesma língua, por entendeu? isso que eu digo, tem que tirar sair do papel. Tem que sair daquela conversa de grupo de WhatsApp. Ah, não, porque tá unida, a Ibiapaba tá unida. Vamos pensar assim, tá melhor do que há 5 anos atrás? Tá melhor do que ontem, pode-se dizer. Melhorou, tá melhor do que ontem, beleza. Amanhã, hoje, já vai tem que estar melhor e assim sucessivamente. Mas a gente tem que cair na realidade. Assim, cara, eu posso fazer mais. A gente consegue hoje, cara, dar passos largos. Eu posso fazer mais. Né? Porque o pessoal dá um passinho muito curto, muito apertado. Como também outra situação, professor. Eu sou do setor hoteleiro. Minha tabela não mudou, é a mesma o ano todo. Lá era diária aqui de R$100 que o pessoal usa o ano todo, tava botando de 800 sem ter entrega. Então isso não pode que vai expulsar o cliente. Até aproveitar, eu acredito que hoje nós já estão abertas as inscrições para a etapa de Viçosa do Ceará, da terceira etapa do Circuito de Ibiapaba de corrida. Então, se você está assistindo, a possibilidade já está aberta as inscrições, que a etapa vai acontecer dia 21 de setembro. Então, as inscrições já vão estar abertas. Vai acontecer tanto a etapa adulto, como também a etapa kids. Pois é. Circuito Ibiapaba de corrida, trazendo mais essa novidade para a etapa de Viçosa do Ceará. Então, você vai poder levar o seu filho de 1 ano até 13 anos de idade para poder participar, cada um dentro da sua faixa etária, para poder correr lá. Mas, por que eu falei sobre isso? Porque na primeira etapa, quando a gente abriu as inscrições para a segunda, muita gente chegou no Instagram do circuito para falar
que tinha procurado hospedagem lá na pousada Ramilhos e já não tinha mais. Foram procurar em outra pousada e o valor que a pessoa procurou, que colocou em outra pousada, foi totalmente fora da curva. Ou seja, viu a necessidade da pessoa que estava, que não tinha mais em outro canto, disse assim, eu vou botar aqui, aí botou o preço lá em cima, a pessoa se sentiu obrigada a estar no local, mas falou que se vier para Tianguá, para aquele local, ela não volta mais. E aí como é que fica? Né? A pessoa tem que entender que a vida ela é feita de ciclos. A pessoa veio hoje, ela pode vir outra vez, pode vir outra vez, pode vir outra vez. Eu falo muito, eu que sou da área da venda, da área comercial, que o difícil não é vender para você uma vez. O difícil é vender para você de novo. Com certeza. Essa que é o grande diferencial. Isso aí mostra falta de profissionalismo. Pois é, então fica aqui o convite para você já. Terceira etapa do Circuito Ibiapaba de Corrida já está liberado. Nós vamos disponibilizar aqui, viu, Isaac? Na descrição desse episódio. Se por acaso a gente esquecer de colocar, me lembra para a gente colocar o link para a inscrição do Circuito Ibiapaba de Corrida. E mais um parêntese em relação a isso. Números. Primeira etapa do Circuito Ibiapaba de Corrida, 550 inscritos. 75% dos inscritos não eram da Serra da Ibiapaba. Olha aí. 75% dos inscritos não eram da Serra da Ibiapaba. E essa estatística ela se repete para a segunda etapa agora em Ibiapina. Se repete para a segunda etapa em Ibiapina. Então, mais de 550 inscritos. 550 inscritos, 75% não é da Serra da Ibiapaba. Mais de 400. Então, assim, se a gente pegar e a nossa região abraçar cada projeto que surgir aqui, óbvio que você tendo um critério de avaliação se aquilo vale a pena para você. Se não for algo que está realmente entregando aquilo que está prometendo, cara, então busca outro. Né? Eu não vejo problema você buscar a coisa fora daqui. Mas você já consumiu daqui? Já deu oportunidade para, né, degustar e apreciar as coisas daqui? E a segunda etapa, como foi? A segunda etapa já passamos agora, chegando agora 550 inscritos. Vamos fechar nos 650. Olha aí. E também estamos nessa mesmo percentual, já com mais de 65% de inscritos de fora da cidade. Vamos pedir para eles responderem o observatório. Viu? Você está entendendo? Então, vamos colocar isso aí, colocar lá no Instagram do circuito, verdade. Porque é importante. Vamos fortalecer cada vez mais nossa Ibiapaba, trazer o pessoal da região para que possa, sim, fazer valer a pena o que nós temos aqui, porque nós temos tanta coisa maravilhosa na Serra, mas muita mesmo. Nécio, obrigado, meu irmão. Show, viu? Show. Nosso bate-papo foi incrível. Obrigado por ter compartilhado dessa experiência. Vamos vir mais vezes assim que o projeto, que o Observatório for avançando, para que a gente possa ir atualizando o pessoal aqui do OpaCast. Com certeza. Fechado? Fechadíssimo. Combinado? Combinado. Inclusive, eu posso até trazer depois outros empreendimentos, outras startups ligadas ao turismo. Por favor. Sem dar spoiler, porque eles ainda estão construindo uma solução interessantíssima que eu acho que vai bombar aqui na Serra. Perfeito. Thiago, irmão, obrigado. Deus abençoe. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando à frente do Fórum de Turismo da Ibiapaba. Por mais que muitas das vezes a gente acabe que vendo, né, alguém se pronunciar e dizendo, não, isso aqui quem criou foi fulano, foi ciclano, mas se não tiver a execução de quem está na cabeça, na ponta, a coisa não anda. Parabéns. Obrigado, Carlos. Obrigado ao Isaac pelo espaço aí que a gente poder compartilhar coisas boas. Esse equipamento não tinha 50 anos atrás, hoje tem aqui. E quando a gente vem, a gente sempre aprende um pouco mais com o professor Nécio, com o Carlos, com o Isaac. Sempre uma novidade. Obrigado aqui à Alia, da Premibi, da BNKK, o Silas também, que é um tremendo empresário, ali, 2 empreendedores natos que vem desenvolvendo. E a primeira fábrica de cacau da nossa Ibiapaba, né? Nossa primeira cervejaria. Né? Tudo aqui na Ibiapaba é o primeiro observatório. Então a gente aqui da Ibiapaba tem muita coisa boa para oferecer. E olha que só está começando, hein? Obrigado, Carlos. Só está começando. Se Deus quiser. Com certeza. E aí, gostou desse episódio? Das novidades que a Ibiapaba tem para proporcionar para você? Como o Thiago disse, estamos só começando, tem muita coisa boa para vir ainda da nossa região. Vem conhecer a Ibiapaba, vem conhecer a nossa serra, vem conhecer esse clima e sentir esse clima maravilhoso, aproveitar e degustar da nossa culinária. Aqui você tem da tanajura até o prato mais sofisticado, italiano, massas, pastas, tudo que você...
panelada, tudo enquanto você tem aqui, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Mais uma vez, agradecer todos os nossos parceiros, BN Cacau, Prêmio Bi, Pousada Ramilos, Fortib, Noar, Ibiapaba 24 Horas, todos vocês que fazem parte desse projeto, muito obrigado pela parceria. E se você deseja ser parceiro do nosso projeto, está com seus produtos aqui para a gente presentear nossos convidados, venha, fala com a gente aqui nas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Show. Chama.